Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão. Convidamos o vereador Gustavo Cruvinel que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Pois não, vereador. Do Exídio, nessa manhã de hoje, ele foi convocado para uma reunião de emergência, mas possivelmente até o final da manhã ele estará presente. Obrigado. É só que conseguindo aí para a justificativa da ausência do vereador Exídio Alves. Tá. Obrigado. Bom dia, nobres pares. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como as plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado um homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos. A paz seja sobre Israel. Solicito ao primeiro secretário, vereador Juarez, que faça a leitura de um trecho. Faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 107ª sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Goiânia. Às 9h18 do dia 14 de 11 de 2017, no plenário do Dr. Jânio Guimarães, teve início a 67ª sessão ordinária do primeiro ano da 18ª legislatura, presidida pelo vereador André Azeredo, que declarou aberto sob a proteção de Deus. Iniciando, o senhor presidente convidou o vereador Lucas Quintão para ler um trecho bíblico, e em seguida o senhor presidente convidou o primeiro secretário, vereador Juarez Lopes, para ler a ata da sessão anterior, que, não tendo pedido de retificação e impugnação, foi declarada aprovada pelo senhor presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 2º do artigo 67 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores André Azeredo, presidente, Juarez Lopes, primeiro secretário, Jair Diamantino, segundo secretário em exercício. No expediente foram lidos os seguintes ofícios. Ofício 027/2007 do Executivo Municipal, veto integral. Telegrama do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Às 9h33, o senhor presidente passou para o pequeno expediente, usou a tribuna os vereadores Clécio Alves, Vinícius Siqueira, Romário Policarpo. Apresentaram matéria os seguintes vereadores. Mesa diretora, projeto de lei que dispõe sobre o quadro dos servidores da Câmara Municipal de Goiânia, autoriza a realização de concurso público e dá outras providências. Também o vereador Wellington Peixoto, Anderson Salles, Paulo Magalhães, Leia Kleber, Anselmo Pereira, Lucas Quintão, Jorge Cajuru, Sabrina Garcês, Chãozinho Porto, Gustavo Cruvinel, Tatiana Lemes, Romário Policarpo, Marquim Goiá, Vinícius Siqueira, Clécio Alves. Às 10h20 foi feita a primeira conferência de quórum com 30 vereadores presentes no plenário. Às 10h08, o senhor presidente passou para a ordem do dia. Emenda à Lei Orgânica do Município de Goiânia, 012/2017, do vereador Lucas Quintão, que acrescenta um artigo à redação da Lei Orgânica do Município de Goiânia, regulamenta as formas para subscrição à iniciativa popular de lei, com parecer pela aprovação, primeira votação, comissão mista, relator Clécio Alves. Está em fase de discussão e a votação às 11h11. Foi suspensa a sessão pelo senhor presidente para reunião com os vereadores na sala da presidência. Reaberta a sessão às 12h08, o vereador Elias Vaz solicitou o registro em ata com visita honrosa dos membros da Chapa 1, Sindiflego de Luta, onde a eleição será realizada no dia 24 de novembro, sexta-feira, aos vereadores Priscila TJ, Rogério Cruz, justificaram suas ausências através do ofício. Os requerimentos 18.830 a 19.185 foram aprovados de pleno pelo senhor presidente, de acordo com o que determina, alineado ao artigo 82 do Regimento Interno. Às 12h09, o senhor presidente, em exercício, Wellington Peixoto,
encerrou a presente sessão por falta de quórum e convocou outra para a próxima quinta-feira, dia 16, no horário regimental. Para constar a haver esta que lhe deixará conforme, será assinada pelos membros da mesa. Está lido a ata da sessão anterior, senhor presidente. Há expediente sobre a mesa, secretário? Senhor presidente, hoje nós não temos expediente. O momento é oportuno para apresentação de matérias, com a palavra, vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, até eu chamei a atenção aqui de alguns vereadores. Quero a atenção do vereador Elias. Eu fui pego de surpresa, e essa casa tem um representante na comissão da decoração de Natal. Eu fui pego de surpresa hoje pela manhã, dizendo que o projeto de luzes foi cancelado. Eu vou passar a mão dos ilustres parlamentares a Lei 7.745, de 1997, institui o concurso anual de ornamento natalino e de outras providências. Ninguém pode passar por cima da lei no município de Goiânia, por decreto. Ninguém. Já que a prefeitura está tendo dificuldade financeira, eu reconheço, ela não tem o direito de cancelar a iluminação da casa do indivíduo e do seu contribuinte. Então, senhor presidente, eu vou fazer o requerimento à Vossa Excelência e ao prefeito para que ele não cancele o projeto Luzes de Goiânia, sobre o manto de decreto que é ilegal. Marquinhos do Bairro Goiás, vereador. Bom dia, senhor presidente, a todos presentes, a imprensa. Quero deixar registrado hoje nessa casa a presença do jovem Lucas, lá do Caliandra, aqui presente, e apresentar vários requerimentos, dando destaque a dois, solicitar a implantação de uma base da Guarda Civil Metropolitana junto ao 15º Distrito Policial no bairro Goiás, na Avenida Felipe Camarão, e o segundo, a implantação de um semáforo na Rua Gabriel Henrique com a Rua Cristóvão Colombo, no Lorena Park. O momento é oportuno para apresentação de matéria, vereador Gustavo Cruvinel. Presidente, bom dia aos nobres pares. Só aqui queria parabenizar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que revogou as liminares permitindo a captação de água, tanto no Rio Meia Ponte quanto na Araguaia, sem outorga. É com esses tipos de atitudes que nós vamos preservar o rio e não vamos ter problemas aí num futuro bem próximo. Obrigado, presidente. Vereador Clécio Alves, de nada. Senhor presidente, eu tenho visto pela imprensa declarações e matérias falando aí, principalmente da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, medidas do plano diretor, da revisão do plano diretor, já como se fossem decretos, que estão fazendo isso, vão fazer aquilo outro, pois é, vereador, eu queria fazer uma pergunta para o presidente da Câmara. A Câmara foi destituída, senhor presidente? É o secretário de Planejamento que faz o trabalho da Câmara, porque a secretária de Saúde já está fazendo, o secretário de Direitos Humanos está fazendo. A Câmara está sendo fechada, porque onde eu sei, vereador Anselmo, a Câmara que tem que avaliar, aprovar ou não, alterar ou não. Eu acho que essas decisões lá da Secretaria de Planejamento vão chegar aqui, eu já vivi isso. Vai virar retalho, aquelas coxas de retalho é pouco perto disso. Ou será que eu estarei enganado? O poder não se encontra em destituição ou destituído, é autônomo, independente e cumprirá com sua missão constitucional, vereador Clécio Alves. Com a palavra, a vereadora Sabrina Garcês. Senhor presidente, gostaria de utilizar o tempo do bloco hoje. Vereador, hoje nós temos tribuna livre. Pode ser após o tempo da tribuna livre? Vereador Alisson Lima. Senhor presidente, bom dia, vereador Cajuru, os demais nobres pares aqui, população, imprensa. Sim, voltei, tive que fazer uma viagem pessoal, porque eu tenho filhos que moram na cidade de São Paulo, tive que fazer uma viagem pessoal lá de 2 dias, aproveitei o feriado, mas, senhor presidente, apresento agora requerimentos de serviços aqui, voltados à CEINFRA, e aproveitando para falar em CEINFRA, hoje pela manhã conversei com o secretário Fernando Cosetti, questionando ele sobre a situação do BRT, e o secretário me informou
que nos próximos dias acontecem algumas reuniões importantíssimas para decidir aquela questão do preço global lá, né, que não está sendo aceito pelo Tribunal de Contas da União em relação à Caixa Econômica Federal. Em preço global, preço localizado, enfim. Pois não, senhor presidente. Vereador, a informação que eu tenho é diferente. O TCU já liberou a obra, já tem parecer pela liberação. O que está em pendência é a questão Prefeitura, Caixa Econômica Federal. E por isso as reuniões acontecerão em Brasília para a liberação dos recursos. Mas que quanto à TCU, isso já está resolvido. Senhor presidente, eu tenho aqui a resposta do secretário Fernando Cosetti. Essa semana iremos apresentar à Caixa Econômica os ajustes na planilha solicitados pelos órgãos de controle. O TCU, TCM e CGU já aplicam nas análises de obras em andamento o preço global. Mas a CEF, né, que é a Caixa, ainda está... Conclua. Concluindo, senhor presidente. Diante disso, a Procuradoria do município peticionou ao TCU que manifeste, acordam, enfim, está postergando ainda, mas ainda tem resistência em relação à questão do preço global, que foi o preço contratual da obra. Uma outra questão é que, hoje pela manhã, 2 postos de saúde de Goiânia continuam sem médicos, o CAIS, o vereador Clécio Alves, o CAIS do Jardim Novo Mundo e o CAIS de Campinas, hoje pela manhã, estão sem médico, denúncias que chegaram até o meu programa de televisão. Enfim, eu queria saber o que exatamente está acontecendo com a Secretaria Municipal de Saúde, que não se posiciona... O momento é oportuno para a apresentação de matérias. Vereador Jorge Cajuru, tribuna é do senhor, 10 minutos com direito à parte. Enquanto o senhor se dirige, questão de ordem, vereador Anselmo. Senhor presidente, eu quero avisar os ilustres pares dessa casa que está tendo uma comissão na sala de Vossa Excelência, da presidência, técnica, Autorizada. que Vossa Excelência cedeu, para recebimento e preparação das emendas da LOA. Não adianta fazer emendas erradas. Mandem seus assessores ir lá para a sala da presidência, para fazer a emenda correta, sob pena de que as emendas serão negadas. E eu sou altamente técnico. Emenda errada eu já mando arquivar na hora. E amanhã terá outra audiência pública na Câmara para tratar sobre a lei do orçamento de 2018. Não façam emenda errada, porque o vereador Anselmo não aceitará. Para isso, tem uma equipe lá agora, sentada, vai ficar amanhã todinha, para instruir todos nós, inclusive eu também, a fazer emendas corretas, para não ser emendas amanhã negadas. Vereador Anselmo, só um ponto. A reunião hoje é só para os técnicos e amanhã para a sociedade? Tá certo. Vereador Anderson Salles, logo em seguida, tribuna liberada do vereador Jorge Cajuru. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Estou aqui apresentando vários requerimentos devidamente formalizados e um projeto de lei que acresce os incisos 6 e 7 do artigo 1º da Lei 10.090 de 2017, senhor presidente, que fica acrescentado dentro do artigo que o Conselho Tutelar e o Juizado da Infância e Juventude também, que presta serviço relevante à sociedade, que suas viaturas possam ser contempladas nessa lei. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Vereador Jorge Cajuru, 10 minutos com direito à parte. Senhoras e senhores goianienses, meus únicos patrões, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente André Azeredo, inicio mantendo a minha média de um projeto de lei por sessão. Nesta semana, 2. O projeto de lei Logística Reversa de Resíduos Eletroeletrônicos e o projeto de lei do Programa Intergeracional de Convivência Criança-Idoso. Comunico ao presidente Clécio Alves, ao relator Elias Vaz, aos demais membros, doutora Cristina, Carlim Café, Anderson Salles e doutor Paulo Dyer, que conforme prometi, consegui convencer o prefeito Íris Rezende para, daqui a pouco, às 10h30 da manhã, receber a CPI da Saúde Municipal, onde lá apresentaremos uma pauta com todos os assuntos, irregularidades graves. A situação da saúde será mostrada ao prefeito hoje para que ele decida tomar ou não providências. Portanto, 10 horas sairemos aqui, com a permissão do presidente,
para este encontro que o prefeito só disse que poderia ser neste horário, 10h30 da manhã. Bem, o vereador Wellington Peixoto, o vereador Paulinhos Graus, o vereador Paulo Magalhães quase me bateu, porque como você, Cajuru, descobriu tudo o que aconteceu na reunião dos 23 vereadores com o prefeito Íris Rezende essa semana por 2 horas, como eu sei de todo o conteúdo da conversa, gostaria de lembrar aqui, o vereador Alisson não estava aqui, vai gostar dessa, houve um momento da reunião que o prefeito disse o seguinte, vereador Elias Vaz, senhores vereadores, depois de falar de Juscelino Kubitschek, Pedro Ludovico, 2 horas. Senhores vereadores, medidas impopulares, como o aumento do IPTU, como a coleta de lixo nas casas, prédios, condomínios, por favor, votem a favor e deixem que o ônus é meu, o desgaste é meu, votem a meu favor. Prefeito. Aí os vereadores encerram suas carreiras, enterram suas carreiras, que o senhor já vai ter a sua enterrada, né? Evidentemente, encerrada, desculpa, né? É fácil, não, prefeito? Tem horas que a gente não entende o que está acontecendo com o nosso prefeito Íris, como essa do Natal, né? Natal sem luz, pelo amor de Deus. Bem, eu gostaria de agradecer, excelências na galeria desta casa, por ter sido o primeiro parlamentar na história de Goiás a ter sido o único entrevistado em rede mundial num programa com a 3ª maior audiência na TV aberta brasileira por 40 minutos ontem, falando como vereador de Goiânia, na rede Record de televisão. Enalteço a independência da Record, que mesmo pressionada pelo coronel político de Goiás, não aceitou o seu pedido, durante reunião em São Paulo, para a entrevista não ir para o ar. O reizinho ameaçou até parar de investir milhões em publicidade na Record. Mas que os goianos saibam, e esta casa, como eu concedi essa entrevista há 15 dias, o Fábio Porchat, meu amigo pessoal, vinha me ligando e falando tudo. Ontem, após o programa, Porchat me telefonou e contou abertamente os motivos das 6 partes cortadas e editadas na entrevista. A primeira, o que falei de Luciana Gimenez, lhe agradeci, porque tomaria um imenso processo. O que eu falei de Luciano Huck como candidato à presidência da República, agradeci, porque tomaria um monstruoso processo. O que falei de José Luiz da Atena entrar na política, entendi. Ele justificou que a Record mandou tirar, porque da Atena e Record estão em briga judicial. Quarta parte cortada, essa eu não entendi. As minhas ações como parlamentar desta casa, falando de Goiânia, de Goiás, falando desta Câmara, o centro diabético, tudo o que eu fiz até agora, etc. E aí não posso entender, porque o Porchat me contou que o governador de Goiás teve direito de ver antes de mim e do público em todo o mundo toda a entrevista antes e foi atendido nesses cortes. Quinto, também o mesmo impedimento, que eu não entendi, era onde o Porchat, que ele sabia das pesquisas, nos 246 municípios do estado de Goiás, pesquisa do IBOP, que está nas mãos do Palácio, que não deixa a imprensa publicar, onde eu estou com 14% na frente de Marconi nos 2 votos vagas para o Senado Federal. Sexta e última parte cortada. Por fim, essa também
a emissora atendeu ao Reizinho e cortaram o Fábio Porchat falando espontaneamente que sonha me ver em Brasília brigando no Senado Federal. Conclusão, não sou rancoroso, não tenho nada a criticar a Rede Record, somente tenho razões para lhe ser grato. Afinal, o programa comigo foi primeiro lugar de audiência por 31 minutos e visto por quase 30 milhões de brasileiros na TV e mais 8 milhões no Facebook da Record. Bola para frente. E com alegria anuncio que serei o entrevistado pela segunda vez na semana que vem, agora no programa campeão de audiência do SBT, pelo Danilo Gentili, no De Noite. E depois, na outra semana, pelo Marcelo Adnet, na Rede Globo, também pela segunda vez, onde falarei, inclusive dessa casa, dos pontos positivos e de minhas opiniões independentes, e tenho certeza que não haverá cortes nesta ou nestas emissoras. A parte, com prazer, vereadora doutora Cristina Lopes. Bom dia, vereador Cajuru. Quero primeiramente parabenizá-lo por ter conseguido agendar essa importante reunião da SEI com o prefeito Íris Rezende. Isso é fundamental para chegar ao momento de checar as informações, porque é um diz que ninguém sabe quem está realmente dizendo quais são os projetos e quais são as soluções para essa crise da saúde. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu também sou parlamentar e, como parlamentar, fui entrevistada por essa mesma Rede Record. Mas na sua entrevista não foi como vereadora. Eu estou dizendo que, para falar como vereadora, eu fui o primeiro, perfeito? Sim. O seu caso foi outro, né? Eu era vereadora, estava mas vereadora. A senhora não falou durante a entrevista nada como vereadora. Por escolha minha. Sim, mas eu estou dizendo que também eu fui o primeiro por isso. Também é um programa de rede internacional, sim, 2 horas de programa, no Rodrigo Faro, A Roda da Vida. Mas a senhora não falou de política, é isso que eu quero dizer. Eu falei naturalmente como representante do Parlamento goiano. Essa foi a diferença. Mas eu vi a sua entrevista e adorei, aliás. Então, só para concluir, nessa reunião com o prefeito Íris Rezende, eu quero até dizer ao prefeito que tem a Fátima Murué como diamante, eu queria que o prefeito fizesse uma reunião, por exemplo, com o secretário estadual de saúde, do governo Marconi Perillo. As virtudes do Marconi eu não deixo de reconhecer. Para ele ver a diferença do Leonardo Vilela para com a Fátima Murué, porque eu fiquei impressionado quando eu o conheci naquela nossa reunião lá com ele, onde ele se mostrou preparadíssimo em todos os sentidos, além de sua educação. É isto, senhoras e senhores, muitíssimo obrigado. E a vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar, nem pela alegria, nem pela tristeza, mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Neruda. Com a palavra, vereador Paulo Magalhães, 10 minutos com direito à parte. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, população que se encontra na galeria, imprensa escrita, falada e televisada. Eu nem queria falar hoje, mas eu não podia concordar com esse presidente golpista, Elias Vaz, que esteve na cidade de Itu em comemoração à proclamação da República, dia 15. Ele só não foi enforcado porque tinha, para proteger ele, 150 homens do Exército, Elias Vaz. Trajetória de 300 metros entre o quartel do Exército e a Prefeitura. Mas o pessoal do PSOL
fizeram um movimento fora Temer. E é o único presidente, doutora Cristina, que tem um patamar de 3% de aprovação nesse país. 3%. Um presidente golpista que não foi eleito e acabou com o restinho do PMDB, viu, doutora Cristina? Que é o maior partido desse país, Cajuru, não tem candidato à presidência da República. E só chegou à presidência, na garupa, a dona Dilma. E a maior cara de pau, em uma só tacada, acabou com a classe trabalhadora nessa reforma trabalhista. E agora está trocando os senadores, ministros, para que ele possa tentar fazer a reforma da Previdência. Esse senhor presidente Temer devia criar vergonha. Está envergonhando esse país. A classe trabalhadora não suporta mais. Tanto é que nós estamos pagando gasolina a R$ 4,99. O gás já está chegando ao patamar de R$ 100 o botijão. Não se fala em energia elétrica nem na água. Na minha casa são 4 pessoas. Chegou uma conta para mim de R$ 512, doutora Cristina. De energia elétrica e 522 de Saneago. Eu não entendo. Até me deram a sugestão para que eu apresentasse um requerimento para que colocasse um adaptador para ir pedir que, quando não tivesse água, não pudesse passar, rodar o reloginho, porque nós não aguentamos. Então, esse é o presidente que nós temos nesse país. É o presidente que nós temos nesse país, meu presidente. Não temos segurança. Não temos saúde. Baseado em quê? Que esse golpista quer governar esse país, meu amigo Gustavo. E doutor Paulo Dayer, que é médico. A nossa saúde está na UTI. Eu não sei o que acontece. O Estado do Rio de Janeiro deveria ter já trocado aquele governador, Pezão. É corrupção por todos os cantos. Tem que ter uma intervenção na cidade do Estado do Rio de Janeiro. Outro dia, Elias Vaz, a Orquestra Sinfônica do Brasil, 8 meses sem receber salário. E por que não dizer? Fechamento do Hospital Getúlio Vargas, o Hospital da Mulher no Estado do Rio, que é a capital do turismo do mundo. E que ninguém tem mais condições de andar no Rio de Janeiro. Eu estive lá na década de 66. E depois voltei em 80. E nunca mais quero voltar no Rio de Janeiro. Olha quantas crianças morrem por dia no Rio de Janeiro por bala perdida. Colocaram o exército dentro do Rio de Janeiro, Elias. E não estão dando conta de barrar aqueles que lá moram nas favelas. Onde a ação social não funciona, doutora Cristina. Onde a falta de saúde, de educação. Eu sinto saudade do Brizola e do professor Darcy Ribeiro, que implantaram um sistema de escola de tempo integral, doutora Cristina, onde o aluno chegava cedo e só saía tarde. Hoje não temos isso mais. Aí de forma que eu fico perguntando, o Alisson está preocupado com o BRT? Todas as obras do país estão paradas, Alisson. Todas. Na Bahia, em Pernambuco, todas paralisadas. Metrô começou, paralisou. BRT começou, paralisou. De forma que deveria haver 2 reformas nesse país. Aliás, 3.
a reforma tributária para tirar os municípios da penúria da esmola, da penúria das emendas parlamentares. E a outra, uma reforma de ética, que não temos ética nesse país. E a terceira seria do judiciário. A polícia prende o bandido, ele já chega com a biscópia na mão, já chega de costa para a delegacia, doutora Cristina. E a violência contra a mulher, doutora Cristina. Se mata a mulher por segundo nesse país. E as coisas estão paradas. Infelizmente, eu estou falando aqui, eu gostaria que fosse para os 35 vereadores. Mas, às vezes, a gente está na tribuna e aí a fofoca, junta a rodinha de 2, 3 e a fofoca começa. De forma, senhor presidente, que esse país é uma decepção, esse Michel Temer. É uma decepção. Onde o povo, mais de 14 milhões de desempregados, e ele falando em gerar emprego. Não sei qual é a mágica que esse presidente quer implantar nesse país para gerar emprego. Aí vem a reforma política. Só tem validade para 2020. Agora não, porque tem que ser reeleitos. Mas eu faço um apelo àqueles que estão na sua casa, assistindo a TV Câmara, a imprensa escrita, falada e televisada, que nosso povo, até tive agora essa reunião essa semana, doutora Cristina, com os vereadores da UVG, que esteve aqui nessa casa, e eu disse para eles, aqueles deputados, Copa do Mundo, que só vai na sua cidade 4 em 4 anos, e aquele senador que só vai na sua cidade 8 em 8 anos, chegou a hora, Vinícius, da onça beber água, lançar candidato a vereador em todos os níveis, a deputado estadual, deputado federal, senador da República. Nós temos mais de 2.000 vereadores no estado de Goiás, Tatiana, que só serve para ser para-choque da política, que na hora de conseguir qualquer coisa, qualquer benefício, não tem condições. Não há condições. Agora, na hora do voto, aí, Sabrina, eles vão bater na sua porta. Sabrina, você é a melhor vereadora de Goiânia, mas eu preciso do seu apoio. Aqui nós temos o candidato Cajuru para o Senado da República. Jorge Cajuru, candidato a senador da República. Nós temos aqui 35 vereadores. E 35 vereadores, viu, Cajuru? 35 vereadores pode fazer a diferença na sua candidatura. Deputado federal pode fazer a diferença. Agora imagina, mais de 2.000 vereadores no nosso estado. É preciso fazer uma reforma. Eu estava vendo hoje no Jornal Popular, Cajuru, o presidente da Assembleia vai implantar o ponto biométrico nas comissões, porque não tem responsabilidade de cumprir. São pagos pelo povo, mas não tem compromisso com a sociedade. Portanto, aqui eu quero agradecer àqueles que me deram atenção, que prestaram atenção no meu pronunciamento, que eu acho que eu estou falando aqui aquilo que o povo quer falar, e não tem voz. O povo que está sem voz. Então, ao seu Michel Temer, essa palavra que o senhor disse aqui, só para mim concluir, senhor pensamento. Conclua, vereador. O país tem tendência ao autoritarismo. Quem é que tem moral para falar isso? É o maior autoritário que nós temos nesse país, que não aceita perder. Paga o preço que cada um tem naquele Congresso, até mais do que vale. Portanto, aqui fica o protesto de um simples vereador da capital que não concorda com o sistema desse país, o sistema da falta de vergonha, da falta de responsabilidade e de respeito para com o povo brasileiro. Vereador Clécio Alves. Vereador Anselmo Pereira. Anselmo não, Sabrina. Tribuna é da senhora, 10 minutos com direito à parte.
Senhor presidente, como eu vou utilizar aqui, já peço a retirada do uso do meu nome como do bloco. Bom, primeiro, senhor presidente, eu sei que foi falado isso aqui na terça-feira, mas como eu entendi que a pauta era outra, era a pauta dos nossos amigos e vereadores Policarpo e Vinícius, eu resolvi não debater o que o prefeito falou nesse fim de semana, que foi em relação à criação da taxa do lixo. E aí eu joguei uma enquete no Facebook, no Instagram, e a ressonância, enfim, o que eu tive, na verdade, de escuta da população é incrível. É o terror e o medo de que mais uma taxa seja criada pela prefeitura. Eu sei que o vereador Eduardo já fez um requerimento, inclusive que eu já assinei, vereador, em relação a essa taxa, mas é importante a gente fazer uma diferenciação, porque o prefeito alega que, como os condomínios foram desenquadrados daquele decreto dos grandes geradores, então isso seria uma solução para que a gente tivesse mais caixa, para que a Comurg voltasse a operar, para que a nossa cidade voltasse a ficar limpa. Mas, infelizmente, o prefeito, mais uma vez, aí eu não sei se é por falta de conhecimento ou por, vamos dizer assim, por uma questão que ele mesmo queira, né? Por uma questão canalha, o prefeito ele faz questão de confundir uma lei ambiental com uma lei arrecadatória. O que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê é em relação ao meio ambiente, ao incentivo à separação, aos resíduos. E aí o prefeito transforma uma lei ambiental, uma lei federal que é ambiental, para uma lei arrecadatória. É incrível como o prefeito Íris ele tem deturpado todos os princípios para simplesmente tentar trazer mais tributo, mais imposto, mais uma obrigação para o cidadão de bem. Doutora Cristina, já te passo a fala. É importante a gente perguntar para o prefeito Íris como que essa taxa de lixo ela vai contribuir para melhorar a operação do nosso aterro. Eu quero saber, eu quero que o prefeito me explique como a instituição dessa taxa vai melhorar isso. Lembrando que o nosso aterro ainda não tem licença, não é, vereador Gustavo? E o local que ele está também já está impróprio. Ou seja, a taxa de lixo vai resolver isso? Segundo, como vai melhorar a consciência ambiental punindo a população? Por que ele não faz o contrário? Por que ele não incentiva? Não, ele quer punir. Como que vai contribuir com a consciência ambiental das pessoas? Por exemplo, como que a taxa do lixo vai melhorar e incentivar os cidadãos a fazerem essa coleta? Até agora, não. Isso não é incentivo, isso é punição. O prefeito, em nenhum momento, fala em consciência ambiental. Ele quer punir a população. Como que essa taxa vai contribuir com os catadores e com as cooperativas de reciclagem, que hoje não têm material para exercerem o seu trabalho? Eu quero que o prefeito Íris me explique como a taxa vai melhorar isso. Pergunto também sobre a taxa de iluminação, que já é instituída em Goiânia. E como que está a nossa iluminação? Goiânia está no escuro. Goiânia até hoje não conseguiu superar e colocar a iluminação de LED, mesmo a taxa já sendo instituída. Ou seja, não houve melhora na iluminação pública com a taxa instituída. E é uma taxa, inclusive, que cabe a gente aqui discutir, porque é uma taxa injusta. É uma taxa injusta. Então, a gente tem que também discutir essa taxa da iluminação. Agora, se a taxa da iluminação não resolveu a escuridão de Goiânia, quem disse que a taxa de lixo vai resolver? O prefeito, como eu disse, mais uma vez faz uma confusão perversa de uma lei ambiental para uma lei arrecadatória. E essa casa não pode admitir isso. Quanto mais dinheiro, quanto mais taxa entrar nos cofres da prefeitura, pior vai ser gerido, porque o que falta é gestão. O que falta aqui em Goiânia é gestão, com a parte vereadora Cristina. Vereadora Sabrina, quero parabenizá-la por essa importante temática e fazer algumas considerações. Na verdade, essa taxa, ela é prevista pelo governo federal. Essa taxa não, essa lei dos grandes geradores é prevista pelo governo federal e Goiânia tinha até o ano passado para fazer a publicação da sua lei.
e foi publicada em plena época de eleição pelo então prefeito Paulo Garcia. Houve um questionamento grande dessa casa e o que a Procuradoria alegava é que nós não podíamos renunciar à Receita. Como renunciar se a Receita não existia? Ele criou a Receita. Exatamente. Eu estou liderando essa discussão desde o ano passado. Tivemos várias reuniões no Ministério Público com o promotor Juliano e o decreto do Paulo Garcia ele foi publicado sem a participação da AMA e da Comurg, que a AMA discutia essa questão do meio ambiente já há muitos anos e não foi chamada para a elaboração. Promovia várias injustiças. Uma era os condomínios de baixa renda, mesmo sendo horizontal, eles não tinham capacidade para o pagamento dessa taxa. Na verdade, essa taxa dos grandes geradores ela está destinada realmente a grandes empreendimentos. E, nesse ponto, eu acho que ela é correta, porque a taxa de lixo ela já é incluída nos nossos impostos, mas não é justo uma residência ficar sobre o mesmo manto que um grande shopping, por exemplo. Então, essa taxa ela seria um incentivo para as pessoas pensarem o que fazer com o seu lixo. Seria a logística reversa, mas não para residenciais. Essa sempre foi a nossa discussão e a nossa defesa. Na minha opinião, e continuo tendo a mesma opinião, todas as residências têm que ser retiradas dessa lei, independente de ser prédio, ser condomínio horizontal, o que seja. Na minha opinião, essa lei ela se destina a grandes geradores comerciais, e é isso que nós defendemos. Concordo, vereadora. Agora, concordo exatamente com o que a senhora falou, mas essa taxa do lixo que eu estou discutindo, sim, mas essa taxa que o prefeito disse que vai criar, ele vai criar uma taxa para todas as pessoas. Não é em relação aos grandes geradores, não. Todas as pessoas serão obrigadas a pagar uma taxa de lixo. Ele usou como desculpa, como se desenquadrou os condomínios, então ele resolveu criar essa taxa e universalizar. Então não é quem tem ou deixa de ter. Todo mundo será obrigado a pagar. Foi isso que o prefeito Íris disse nessa semana, segunda-feira, que ele ia criar. Não tem a ver com os grandes geradores. Essa é a minha indignação. É porque ele retirou os condomínios, não, então vamos dar para todo mundo. Então, quem está no condomínio vai pagar, quem é carente vai pagar, quem é rico vai pagar, quem é empresário vai pagar, quem é pessoa física vai pagar. Vereador Gustavo. Vereadora Sabrina, eu queria te parabenizar pelo assunto. Inclusive, nós também demos um depoimento ontem na 730, que parece que o prefeito está meio desnorteado. Inclusive, na entrevista, nessa mesmo, que ele falou que vai instituir a taxa, ele pede para que as pessoas gastem 5 minutos a mais e limpem a rua, a parte da rua na porta da sua casa. Então, quer dizer, sem noção, e essa taxa, como você mesmo falou, se a taxa da iluminação nós não vimos melhoras nenhuma, imagina essa do lixo. Obrigada. Vereador Carlinho, com a palavra. Vereadora menina Sabrina, parabéns pela sua atuação. O caminho é esse. E estamos juntos. Estamos juntos aí, vamos... Te acompanha aí nessas suas batalhas, né? Que só quem ganha com isso é a população de Goiânia. Parabéns, viu? Obrigada, menina Sabrina. Obrigada, vereador. Exatamente. Bom, então, na verdade, é só para reafirmar que eu tenho certeza que essa casa lutará com unhas e dentes contra a instituição dessa taxa, porque a população não pode pagar pela má administração do prefeito Íris. Vereador Wellington Peixoto. Vereador Juarez. Questão de ordem, vereador Carlinho Café. Senhor presidente, eu apresentei hoje nessa casa um projeto de lei e coloquei o nome de todos os vereadores que a gente construa junto esse projeto de lei para caçar o alvará dos postos de gasolinas que comprovem a carteirização. Momento muito difícil e hoje a nossa capital é manchete no Brasil inteiro como o combustível mais caro do país. Esse projeto de lei que caça o alvará dos postos que estão cometendo carteirização. Quero contar com todos os vereadores que a gente construa tudo junto esse projeto.
Questão de ordem, vereador Clécio Alves. Senhor presidente, eu gostaria de perguntar para Vossa Excelência. Existe um veto que é de conhecimento de todos os vereadores, e principalmente da sociedade goianiense, que o relator foi o vereador Jorge Cajuru, é o veto ao projeto do vereador Elias Vaz, que suspende a cobrança automática do IPTU e ITU de Goiânia. Esse veto já passou pela Comissão de Justiça. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, presidente, quando exatamente, sem falha, sem furo, esse veto será colocado por Vossa Excelência para ser apreciado, porque eu não vou faltar, eu quero organizar minha vida. Aliás, eu não falto, mas nem se eu estiver internado eu deixarei de estar aqui. Então eu queria saber de Vossa Excelência. Vereador, será pautado quarta-feira da próxima semana, dia 22 de novembro, tá certo? Primeiro projeto da pauta. Palavra vereador Juarez. Eu gostaria de, vereador Clécio, antes de vocês se retirarem para a reunião, nós temos urgência em 2 projetos aqui para serem apreciados. Não, acredito que não, tá certo? Primeiro projeto. Senhor presidente, tinha sido lido, retomando ele. Projeto 0012-2017 acrescenta um artigo à redação da Lei Orgânica do Município de Goiânia, regulamentando as formas para subscrição à iniciativa popular de lei. O autor é o vereador Lucas Quintão, comissão mista, vereador Clécio Alves é o relator e ele é pela aprovação. Com a palavra, vereador Lucas Quintão. Senhor presidente, bom dia. Eu queria retirar esse projeto da pauta, por favor. A gente vai apreciar ele melhor e fazer algumas alterações. Obrigado, presidente. De nada. Está em votação um pedido de retirada de pauta do projeto de autoria do vereador Lucas Quintão. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários, se manifestem. Projeto seguinte é um projeto de inclusão e inversão. Senhor presidente, o projeto é inclusão. Não, só inversão, quer dizer. É inversão do projeto 413-2017. O vereador Wellington Peixoto está pedindo e com as assinaturas cabíveis. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis à inversão, permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Projeto de lei 413, que é o PPA, senhor presidente. Só um minuto. É esse aqui. Pode colocar. Senhor presidente, é o projeto 413 do prefeito municipal na comissão mista, relator Wellington Peixoto, é pela aprovação e é o projeto sobre plurianual para o quadriênio 2018. Está em discussão. Vereadora doutora Cristina. Bom dia, presidente. Eu gostaria de apresentar 2 emendas. Nós já discutimos na comissão mista e acordamos de apresentar aqui. São 2 emendas direcionadas aos CIMEIs, com um processo de educação, uma para prevenção de incêndios e a outra para os deficientes. Pois não, vereador Clécio. Senhor presidente, informar a Vossa Excelência e ao plenário que os vereadores Jorge Cajuru, vereador Clécio Alves, vereadora doutora Cristina, vereador Anderson Bocão, vereador Paulo Dyer, vereador Carlim Café, vereador Elias Vaz, estamos nos retirando agora para uma audiência com o prefeito de Goiânia, prefeito Iris Rezende, com a reunião da comissão de inquérito que investiga a saúde, que estará acontecendo lá às 10h30 com o prefeito Iris Rezende. Então, a comissão especial de inquérito, nesse momento, está indo conversar com o prefeito Iris Rezende sobre as questões de saúde, que é o tema que a comissão de inquérito investiga, senhor presidente. Estamos nos retirando nesse momento. Vereador Clécio, só um minuto. A vereadora doutora Cristina, ela apresentou emenda. Nós estamos na segunda votação. Precisa ser votada pelo plenário agora, senão nós vamos encerrar a sessão. Tá certo? Então, vereador Wellington, também tem uma emenda. Vereador Wellington, por favor. Nós vamos ler as emendas e, se for permitido, nós queremos votar as emendas em conjunto. Pode ser? E se alguém tiver algum destaque em separado das emendas relativas ao PPA, que seja apresentado quando a votação. Vereador Juarez, faça a leitura, por favor. Senhor presidente, é uma emenda assinada pelo vereador Wellington Peixoto. Ela traz... Isso aqui, vai na emenda aqui. Promover sinalização
horizontal, é isso aqui? Na cidade de Goiânia, promover ações. É isso aqui? Via sinalização. Senhor presidente, o vereador Hélio Peixoto pede para que se promova a sinalização horizontal e semáforo na cidade de Goiânia, bem como promover ações de educação para o trânsito, além da execução de serviços e obras nas vias, voltando a ampliar as condições de fluidez e de segurança no trânsito, visando a movimentação, segurança eficiente e conveniente às pessoas com veículos de cargas. É a emenda do vereador Wellington Peixoto, sobre trânsito. Doutora Cristina, acompanha essa emenda, é isso aqui. A doutora Cristina está pedindo. Ajuda aqui. Beneno. Unidade orçamentária 2.851, Fundo Municipal de Apoio à Criança e Adolescente. IMES, volta para a ministra. Mas tem que ser votado se acaba. É só não acolher, Vinícius. Mas tem que ser votado. Senhor presidente, a emenda da doutora Cristina ela pede assistência a alguma assistência no programa para deficientes. E doutora Cristina, é isso mesmo? Oh, cadê o Paulo? Tem que chamar aqui para ajudar aqui. Ó. É. Ele. Vem compreender essas emendas, porque não está especificado aqui. Não? Só aqui. Deixa eu ver se foi o cara pedindo. Questão de ordem, vereador Anselmo. Na sequência, vereador Elias Vaz. Senhor presidente, só para o senhor retornar à primeira página, tem um projeto de minha autoria. Eu estava lá na comissão da LOA e retornei só para Vossa Excelência colocar em apreciação o nosso projeto. Sim, senhor. Vereador Elias Vaz. Presidente, é um projeto polêmico, que é o veto do prefeito, com relação à questão do IPTU, aquele veto ao projeto de nossa iniciativa, que prevê o fim do aumento contínuo. Né? Eu queria saber de Vossa Excelência se Vossa Excelência tem já um dia, presidente, já agendado para que vai colocar na pauta, para que seja uma coisa bem transparente, todos os vereadores fiquem sabendo. Por isso, queria fazer esse questionamento a Vossa Excelência. Vereador, será pautado na quarta-feira da próxima semana, dia 22, o primeiro projeto da pauta. Senhor presidente, é pertinente o que eu li mesmo. Correto. Quer que repete? Sim. Atendimento do turista com deficiência, proporcionando atendimento adequado às suas necessidades individuais. A outra, preparar crianças e adolescentes à prevenção e combate a incêndios. Estão em discussão as emendas apresentadas. Estão em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovadas as emendas. Projeto do vereador Anselmo. Qual que é o dele aqui? Vereador, qual que é o projeto, senhor vereador Anselmo? O último da primeira folha, Anselmo. Projeto 00233 de 2017. Institui a política municipal de prevenção às doenças ocupacionais dos servidores públicos do município de Goiânia. O vereador Anselmo Pereira, relator Jorge Cajuru, e ele é pela aprovação. Está em discussão. Está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Se forem contrários, se manifestem. Aprovado. Está suspensa a sessão para que nós possamos, hoje, momento de tribuna livre, ouvir o senhor Alessandro Mendes Pedroso sobre questões importantes a respeito da crise hídrica do município de Goiânia. Indicação do vereador delegado Eduardo Prado. O senhor está convidado a se dirigir à tribuna, doutor Alessandro. O senhor tem 10 minutos para fazer sua explanação. A sessão está suspensa por 10 minutos. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Falo em nome do Partido Verde, a capital de Goiás,
Agradeço a oportunidade de estar falando na Tribuna Livre sobre a questão da crise hídrica. Crise hídrica essa que não passou. Coloco que estamos em situação de emergência hídrica. Se medidas não forem tomadas em caráter de emergência, o ano que vem estaremos novamente com esse mesmo problema, com essa mesma situação que deixou Goiânia refém das outorgas de água concedidas pela SESMA, em qual resultou em total colapso do Rio Meia Ponte. A situação é gravíssima e precisa da atenção dessa casa. Nesse sentido, conseguimos, através de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, para que fossem dados esclarecimentos e informações sobre como reverter essa grave situação. Aqui compareceram a diretora da Saneago, não compareceu a Secretaria de Meio Ambiente, a SESIMA, também não teve a presença do promotor de Meio Ambiente. Solicito aqui ao companheiro vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Gustavo, para que novamente seja feita uma audiência pública para que conste a presença da SESIMA, do presidente da Saneago, que no mesmo dia que essa casa realizou uma audiência pública, também teve na Alego, e ele compareceu na Assembleia e não compareceu nessa casa para dar suas explicações. Acredito que o problema está concentrado em uma falta de estudos com relação ao suporte que o Meia Ponte tem para a retirada de outorgas de água. A vazão do rio diminuiu devido aos pivôs estarem extraindo essa água. E o que nós precisamos computar é qual é o custo de se manter esses pivôs, essas plantações, quem são esses agricultores que fizeram Goiânia refém desta autorização e dessa falta de fiscalização da SESIMA, do qual tem 11 fiscais para cobrir o estado de Goiás inteiro. Se tivesse 246 fiscais, seriam poucos, tem 11. É uma situação de completo abandono do Rio Meia Ponte. Ou nós voltamos os olhos e fazemos ações agora emergenciais, o ano que vem a situação será pior. Temos um viveiro do qual convido o vereador presidente da Comissão de Meio Ambiente, que é um viveiro específico em Goiânia para reflorestamento das nascentes e do Rio Meia Ponte. Esse viveiro existe não só em Goiânia, como outros municípios em Umas. Isso é um projeto que precisa ser revisto e colocado em prática. Viveiro que fica ali no campus da UFG, e do qual, em 2001, quando era chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, foi daí que originou o projeto Plante uma Vida, distribuição de muda de árvores, que as mudas do viveiro estavam perdendo. Perdendo é quando elas estão enraizando. E daí esse projeto dura até hoje, mas é um trabalho que tem que ser feito de recuperação Rio Meia Ponte, que tem até um decreto de 2012, do qual criou o Parque Estadual do Rio Meia Ponte, considerando áreas prioritárias para a sua preservação, e até hoje nenhum trabalho efetivo é feito, a não ser pelo delegado Luziano, que vem fazendo uma fiscalização sobre essas questões de outorga de água, de represas sem licença ambiental. Então, agradeço aqui a oportunidade de estar colocando essas informações para Vossas Excelências. Aguardo e espero que essa casa não deixe esse momento que estamos de crise hídrica sendo beneficiada pelas chuvas, e que tomemos providências para que o ano que vem nós tenhamos um outro quadro e retiramos
consigamos retirar o Rio Meia Ponte do atual colapso hídrico em que ele se encontra. Agradeço novamente. Bom dia a todos. Por gentileza, pode permanecer, doutor Alessandro. Vereador Paulo Magalhães. Em seguida, Gustavo. Ele pediu primeiro, Gustavo. Alessandro, eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente e agora foi criada aí uma frente parlamentar em proteção e recuperação do Rio Meia Ponte. O Gustavo, juntamente com o Lucas Quintão, o doutor Luziano, fizeram um sobrevoo sobre o Meia Ponte lá de Itaúsu até chegar aqui, mas não houve tempo de fazer uma revisão geral sobre o Rio Meia Ponte. E hoje foi traçado um compromisso para sexta-feira que vem. Vamos ter uma comissão, eu gostaria até que você fizesse parte dessa comissão. Agradeço o convite, participar. Para que às 8 horas vamos sair aqui da Câmara. Você pode vir para cá que nós vamos sair na van, nós vamos percorrer vários locais. Começando lá do Balneário Meia Ponte, onde era o clube balneário, fizeram lá um conjunto habitacional, um condomínio dentro do Rio Meia Ponte. Nós vamos querer saber como é que conseguiram aquela licença. Depois nós vamos chegar até a Ita não, vamos chegar até a Cagil, da Cagil na ET, aí nós vamos descendo. Vários lugares, vamos parar lá no Goiás Carne, na GO 020, para que nós possamos fazer realmente uma fiscalização. Agora, eu gostaria de falar para o senhor que nós, inclusive, o estatuto nosso aqui, eu pedi vista dele hoje, para que eu pudesse fazer as emendas. Porque se nós pensar só no Meia Ponte e não pensar no Anicuns, no Cascavel, no Capim-Puba, no Caveirinha, no Botafogo e no João Leite e vários outros corpos que estão aí, que é realmente o braço do Rio Meia Ponte. Ou nós vamos salvar essas nascentes, ou Meia Ponte vai secar de fato direito. Porque quando ele chega lá no Rio Paranaíba, e que se emenda com o Rio Grande, se torna um grande rio. Mas é necessário que tenha os regos d'água que entra para os córregos e corre para o rio. Então, de forma que eu gostaria de fazer um convite a Vossa Excelência, para que esteja junto conosco aqui na sexta-feira, passando da manhã a 8 dias, às 8 horas vai sair essa comissão para que nós possamos fazer uma vistoria e vamos convidar o doutor Luziano também para que ele possa estar junto conosco. Porque se você for na Cagil, a Fedentina que a Cagil e a ET faz ali no Goiânia 2, ninguém suporta. Inclusive o Cabo Sena, que eu acho que ele deveria pronunciar, porque o Cabo Sena mora no Goiânia 2, naquela região, e a Fedentina ninguém suporta. E passa na GO 020 para ver o resto do gado que eles matam todo dia, joga dentro do Rio Meia Ponte, sem nenhum tratamento, sem nenhum respeito. Então, de forma, ou nós vamos salvar o rio, ou vamos morrer de sede, porque não vamos poder transformar o Meia Ponte no Tietê. O rio daquele tamanho passa no coração da cidade e o povo morrendo de sede e falta d'água. Porque não cuidou. Então, de forma que nós temos tempo de salvar o Meia Ponte. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. E pela sua preocupação. Só colocar que essa questão que o senhor falou da Cargill, há uma questão da SESMA fazer o licenciamento ambiental, mas não quer dizer que a AMA não possa fiscalizar. Há esse procedimento que é necessário fazer pela AMA. A SESMA não tem muito gosto por essa situação, mas é uma obrigação que a AMA pode fazer em verificar todo o cumprimento do licenciamento ambiental e as condicionantes de qualquer empreendimento licenciado pela SESMA. A SESMA tem uma obrigação mais no Estado. Mas eu acho que dentro da cidade a AMA tem a obrigação, e é de obrigação da AMA, é fiscalizar, multar e exigir respeito. Agora, logo abaixo da Cagil, nós temos a ET que faz de conta que trata o esgoto e joga dentro do Meia Ponte. E eu gostaria que nós Essa é uma outra situação em que a Saneago cobra da população para tratar o esgoto e lança no Rio Meia Ponte, transformando o rio em um dos 10 rios mais poluídos do país. Isso tem um termo de assuntamento de conduta com o Ministério Público, realizado, não me recordo, parece que em 2008 ou 2003, que já estaria vencido e que precisa de ter esse compromisso realizado para parar, cessar os lançamentos de esgoto in natura no Rio Meia Ponte. Palavra do senhor, vereador Cabo Sena. Obrigado, senhor presidente. Realmente, ontem, eu passei pela ponte, parei e vi que está secando o rio. Nós abrimos aqui, e foi autorizado pela esta casa, na pessoa do nosso presidente André Azeredo, uma comissão especial de inquérito para apurar
aquele mau cheiro que vem acontecendo naquela região ali. Investigar o mau cheiro. Onde o vereador Anselmo Pereira faz parte desta comissão. Aí também, se você olhar por cima, o vereador Lucas Quintão, na semana atrasada, ele voou pela extensão do rio e pôde perceber muitas empresas colocando ali os dejetos no rio. Isso está acabando. Os micro-organismos, ele espalha pelo rio e faz com que a água diminua e o mau cheiro aumente. E nós precisamos salvar o nosso rio. Nós precisamos salvar a vida que existe nessa capital chamada de água. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Vereador Anselmo Pereira. Senhor presidente, eu quero saudar o nosso palestrante da manhã, que tem se dedicado a Goiânia nas questões e tem acompanhado, não só da agora, Vossa Senhoria já está aqui nesta casa há muito tempo fazendo suas reivindicações da forma mais natural possível, mas eu quero contribuir. O que estamos fazendo na bacia do Meia Ponte? Só em Goiânia? Não, uai. Tem que começar lá em Itaúsu. De lá para cá, uai. Isso. O problema dos pivôs é lá, que contamina e diminui o potencial de água. O que é que estamos fazendo na legislação desta casa, a montante e a jusante do rio e da captação, principalmente do reservatório de água? Isso é sério. Seríssimo. Isso é muito complicado. Agora eu vou passar a mão de Vossa Senhoria antes de sair, a lei da concessão para 30 anos da Saneago. E ela diz que o senhor pode estar lá no conselho que foi criado por essa casa para gerir os assuntos do abastecimento de água. Só mais um minuto, excelência, para concluir. Conclua, vereador. Então, vou passar às suas mãos, tem mais de 10 entidades que contribuem, só que eu vou lhe dar um alerta. 12 meses, esse conselho nunca reuniu. E eu pedi a interferência do presidente dessa casa, que já fez, André Zeredo, para que o presidente da CEINFRA convoque imediatamente o Conselho de Abastecimento de Água de Goiânia e da Grande Goiânia. E eu quero passar as suas mãos para que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, como interessado, contribua para a cobrança, porque esse conselho é fundamental para a preservação da bacia do rio Meia Ponte. Vereador Gustavo Cruvinel. Parabéns. Bom, eu só queria reiterar aqui o convite do vice-presidente da Frente Parlamentar, que o senhor possa estar aqui no dia 24, às 8 horas da manhã. Nós já fizemos o sobrevoo, como o Sena falou, eu, Lucas Quintão, o delegado Luziano, já observamos alguns problemas, já contactei com o presidente da Saneago, Jales Fontoura, para que a gente possa estar reunindo e buscando, às vezes está faltando dinheiro, se precisar buscar dinheiro do governo federal, nós estamos lá disponível para isso, nós vamos ter essa força, e dizer que seria a sua pessoa nessas visitas seria de grande valia. Então, eu gostaria de contar com a sua presença. Agradeço o convite, espero contribuir da melhor forma possível. Vereador, trago uma informação também, que a questão das hidrelétricas tem um recurso da ordem de, acho que 70 milhões, que é para recuperação de rios. Esse dia saiu uma notícia que esse recurso é direcionado para o VaptVupt. Então, existe recurso para recuperação dos nossos recursos hídricos, dos nossos rios de abastecimento, e isso precisa ser priorizado, precisa ser cobrado, precisa ser dada atenção devida pelo governo do Estado, que tem essa responsabilidade também. Senhor Alessandro, o senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Bom, presidente, também coloco que existe um projeto de lei da região metropolitana que o senhor participa e considero que é bastante importante também a participação de mais vereadores para cada vez mais influenciar nessas questões de Goiânia. Costumo falar que vereador de Goiânia é vereador metropolitano. Ele é uma pessoa e existe a possibilidade de trabalhar essas questões que perpassam ao município. E parabenizo por essa sua presença e também faço uma reivindicação. A Comissão de Meio Ambiente dessa casa precisa de ter um maior apoio, uma maior estrutura para atender toda essa demanda da questão de resíduos sólidos, da questão de poluição atmosférica, hídrica, sonora, e essa casa não pode ficar a par dessas questões que não foram
contempladas aqui na audiência pública que foi realizada pelo companheiro Eduardo Prado, que nós não tivemos a presença da CECIMA, que tem que nos informar o que é que ela está privilegiando nas outorgas de água, que fez com que Goiânia ficasse refém de toda essa situação que está acontecendo de escassez de água. Agradeço novamente a presença de todos e espero que no ano que vem nós tenhamos uma outra realidade do Rio Meia Ponte, do Vale do João Leite, que também, se não der a devida atenção, nós estaremos com problema também no abastecimento via Ribeirão João Leite, que abastece 50% também da cidade. E agradeço novamente, bom dia, bom trabalho a todos. Senhor Alessandro, obrigado. Essa casa tem apoiado sempre a Comissão do Meio Ambiente naquilo que é solicitado, bem como convidado a todos para que, quando há reuniões sobre a elaboração do Plano de Desenvolvimento da região metropolitana, para que todos possam estar presentes, sempre de forma transparente e participativa. Obrigado pela participação do senhor. Declaro reaberta a presente sessão. Não havendo quórum, declaro encerrada a presente sessão.